E é isso, que Deus abençoe a nossa audiência. Bora pra cima. Obrigada. Muito bom. Aê! Com as bênçãos de Virgínia Fonseca, a gente abre hoje a live no X, no YouTube, e o primeiro assunto tem que ser ela, a maior influenciadora do Brasil. Eu não sei muito bem o que significa ser um influenciador, mas é esse o título dela, Virgínia Fonseca. Ela que esteve há pouco na CPI das Bets, no Senado. Ficou ali por 3 horas. Foi um circo daqueles. O Brasil todo assistindo. A maior audiência que a CPI das Bets já teve até hoje. Para quê? Para nada. Não deu nenhuma informação relevante. Parecia mais uma menininha que bancava a que não sabia o que estava fazendo ali. A tolinha, coitada. Aquela que não entende o mal que as bets podem fazer. Essa foi Virgínia Fonseca, olha ela aí na telinha, que foi super tietada pelos senadores. Tava todo mundo ali melindrado, com medo de arrumar treta com a Virgínia, tão poderosa nas redes sociais. Pelo jeito, os senadores estavam muito mais preocupados em usá-la como escada para conseguirem lacrar e aparecer hoje nas redes, como fez o senador Cleitinho, que até pediu uma selfie com ela, do que em esclarecer qualquer coisa. E ela, claro, também estava ali no papel da inocente, a ingênua, aquela que não entende muito bem. Se essa fala minha chegar a todo o Brasil, parem de fazer esse tipo de propaganda. Você não precisa... compra mais pré-treino meu, então. Não, eu vou comprar, acabei de tomar um, eu tô até acelerar, o IPIC, é isso mesmo. Então, assim, acho que você não precisa disso, né? Você é uma geradora de riqueza, você presta riqueza para a sociedade, você gera emprego, então traga isso para a sociedade, viu? Então, aqui, nós, políticos aqui, com todo respeito nas vossas excelências, quem é excelência de verdade é ela que paga nosso salário para estar aqui, impostos rigorosamente em dia, nós somos fonte de despesa. Então, não estou aqui hoje para apontar o dedo para você, não. Estou aqui para poder sensibilizar, tocar seu coração, para que você comece a fazer propaganda agora, contra esse tipo de jogos e faça mais o seu pré-treino. Inclusive, eu vou terminar aqui, posso você mandar um abraço para minha esposa, para minha filha? Claro, com certeza. Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu te conheço, eu já vi vídeo seu já. Aqui, ó, manda um abraço para a Amanda e para a Laisa. Amanda e Laisa. Amanda e Laisa, obrigada aí pelo carinho. É nóis. É nóis, valeu, Cleitinho. Quem gostou, já rezar. Muito bom. Bom, Olha a alegria da Virgínia. Esse aí, Ricardo Noblar, foi o momento que o senador o Cleitinho simplesmente tentou dar um sermão na Virgínia, dizendo que ela não deveria fazer apostas, mas na sequência foi lá e tietou. Comenta esse momento ridículo. Eu desconfio que eu vivo no outro mundo, e, portanto, fora do mundo em que a maioria das pessoas vive. Claro que eu já tinha ouvido falar dessa jovem, a Virgínia, mas muito por cima, e como esse é um assunto que não me interessa muito, eu nunca me aprofundei, fui ler mais a respeito dela, até para poder entender o que estava se passando hoje na CPI, e aí, pela descrição dela, pelo que está nos sites, na coisa diz, é uma influenciadora digital e empresária do ramo de estilo de vida. Possui produtos em seu nome e ganha através, mas não somente de publicidade em seu dia a dia. Importante comentar que é uma pessoa rica, que tem um estilo de vestir, com bolsas caras, marcas de estilo famosas, e que na CPI apareceu com visual mais humilde, tipo uma vizinha do lado, uma menininha de 12, 15 anos de idade que estava ali sem saber direito o que é que estava ali. Claro que isso foi uma estratégia dela e dos que a assessoram. Em janeiro último agora, a revista Piauí mostrou como essa inocente criança assinou um contrato nos termos do chamado cachê
da desgraça alheia. Ou seja, ela ganhava ou ganha 30% do que os usuários perdem. E é fantástico, e tá aí uma pessoa admirável, todo mundo adoraria ser uma Virgínia, ganhar dinheiro, mesmo à custa de fazer propaganda de um produto que claramente só faz mal, principalmente aos brasileiros mais pobres, que sem perspectiva de se enriquecerem, ficam ali torcendo para apostar em qualquer coisa e ganhar e virar um rico, que é assim que a maioria das pessoas pensa hoje em dia, e está aí. Ela tem 53 milhões de seguidores só no Instagram. Só no Instagram. A conta da senhora. E aí Sim. foi aí. Então a senhora consegue influenciar 53 milhões de brasileiros, mas não conseguiu que o marido e que a mãe... Não, meu marido tem conta. E nem sua mãe, então. Mas aí a senhora divulga. Será que se esse produto fosse realmente bom, o seu marido e a sua mãe não estariam jogando? Ou não teria uma conta própria? Meu marido tem conta. Tem ou não tem? O meu marido tem, mas quando eu vou postar, eles jogam comigo. Então não faz sentido ele jogar no celular dele ou jogar no meu. A gente joga juntos, entendeu? Mas assim, eu não sei se a minha mãe lá no quarto dela, ela joga. Mas ela tem conta? Eu não sei. Se quiser, eu ligo pra ela aqui agora e pergunto se ela tem conta. Porque Ela realmente não sei o que ela faz no quarto dela. Não. É que quando a sua mãe joga, quando vocês estão filmando, eles jogam na sua conta. Na minha conta, junto comigo. Na sua conta. Isso, eu posto. Entendi. Isso é importante para nós. Sim. Isso é muito importante saber. Bom. Isso é muito, 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 muito importante. Veja, aí quem estava interrogando a Virgínia era a senadora, relatora da comissão, a Soraya Tronic. Foi até candidata a presidente da República na eleição passada de 2022. E a Tronic, a senadora, tem um determinado momento, não foi esse que passou agora, onde ela tem uma sacada muito interessante, onde ela diz... Se referindo a Virgínia, e Virgínia, como sempre, fazendo papel de bobinha. E tu vai ver que tá todo mundo elogiando, e como ela é esperta, não deixou ninguém pegar nela, não sei o quê, não caiu em nenhuma contradição. Teve um momento que a Soraya Tronic diz, ora, se a fortuna de um influenciador, ou da senhora como influenciadora, não vem de apostas, por que então faz tanta propaganda de apostas? E aí, nessa hora, aparentemente, a Virgínia não soube responder. Aliás, não. Ela disse que ia pensar no caso assim que chegasse em casa. Não é uma beleza isso? Tem mais algum corte desse desempenho extraordinário dessa jovem inocente? Sempre ganha ou não? Não. Não tem como sempre ganhar. Ok. Se eu fosse jogar, eu ia pedir o telefone da senhora emprestado. Por quê? Porque eu gostaria de jogar na sua plataforma. Porque mas não muda nada. Não muda nada? A minha e a sua é igual. A senhora nunca apostou numa demo? Não. A senhora não utiliza uma plataforma diferente? Não, a minha ganha e perde também, igualzinho. Igual todo mundo. A que a senhora joga, é isso? Ok. É que alguns influenciadores não têm essa... Eles só ganham? É uma plataforma diferente da plataforma dos apostadores. Não. Mas não deve ser o caso. Com certeza não é o seu caso. A senhora está me dizendo aqui. Eu não tenho por que não acreditar, porque eu não tenho elementos suficientes para isso. Mas eu acredito que a senhora vai poder nos ajudar. Se a senhora nunca ouviu falar de conta de demonstração? Não. A conta que é aberta para influenciadores? Não, eu não sabia disso. A senhora já jogou de fato nas plataformas que a senhora divulga? Sim. A única que realmente apertou os vídeos foi em que a senhora aparece Soraya. Se a gente tiver outros senadores... Real? Eu não sei se a gente tem os vídeos, mas se tiver, mostra, Camila, que os outros só
bajularam a Virgínia. Foi patético o que aconteceu no Senado. A Soraya foi quem convocou a Virgínia para prestar esclarecimentos hoje. E deu para ver que ela ficou constrangida com o que aconteceu ali. A única que apertou, a única que tentou colocar em dúvida, a única que não tratou a Virgínia como uma menininha tola, ingênua, que não sabia o que estava fazendo, foi a Soraya. Se a gente tiver, por exemplo, o Jorge Cajuru, que foi lá e praticamente assinou um cheque para ela, botou a mão no fogo por ela. Se a gente tiver o Girão, também foi outro que bajulou. Ou se a gente tiver outros senadores, o Cleitinho, o próprio Cleitinho, em outros momentos. Nesse tempo, a gente vai notar. todo intervalo de televisão, o Cajuru. tinham Tem o 5 Cajuru. mulheres, Soraya, ao teu estilo, querida. Bonita, atraente, simpática, onde elas faziam o quê? Comercial de cerveja. Em cada intervalo tinham 5. Brahma, Antártica, Skol, e era restringido em função do álcool. E restringiram a participação de... Mas restringiram depois de muito tempo. Mas ok? restringiram. Sim, mas depois de muito tempo. Mas estava levando pessoas... Sim, mas quem fazia o comercial da televisão não era desonesto. Ele não cometia nenhum crime. Ele estava vivendo daquilo. Para sobreviver, ele precisava daquilo. Pelo nome dele, pela fama dele. Porque nesse caso, se a gente for recriminar a Virgínia, nós teríamos que ter botado na cadeia com prisão perpétua o rei Pelé, que fez propaganda de tudo. Até de camisinha. Tá vendo porque eu fiz o disclaimer aí, isso é isenção de responsabilidade. Exato. Porque a gente come mal que tem isso, pelo amor de Deus, velho. Então, não adianta. Hoje eu falo e faço um apelo para concluir que eu fiz ao Girão e fiz ao Portinho e eles concordaram comigo e não votaram contra meu pedido, porque eu vivo dessa profissão. Como é que eu não vou defender esses jornalistas que estão todos aqui se eu faço parte da mesma profissão deles? Gente, se houver... Não estou contra que não. Se você regulamentar a questão da publicidade, vamos discutir e eu vou concordar. Até porque o patrocínio eu não mexo. Até porque o Portinho acabou de falar, ele não mexe no patrocínio. Porque, gente, se não houver mais patrocínio de bets sérias que pagam impostos, nós vamos promover um desemprego geral na imprensa brasileira. Esses jornalistas que estão aqui atrás serão demitidos. Eu ouvi do dono da Rede Globo, pessoalmente, João Roberto Marinho, falou, Cajuru, se acabar com a publicidade das casas de apostas, porque nós não temos mais patrocínio de banco, não temos mais patrocínio de cerveja, hoje é o maior patrocínio que existe, e qual o problema que tem a gente anunciar uma empresa séria, Cajuru, legal? Nós não estamos patrocinando nada ilegal, Cajuru. Cajuru, só nós da Globo aguentamos ficar 2 anos sem patrocínio dela. É isso. As outras emissoras... Fez essa defesa da possibilidade dos influenciadores fazerem propaganda explicando que hoje está todo mundo na mão das bets, o que de fato é verdade. Grande parte hoje da comunicação depende do dinheiro das bets. Agora, daí para você fazer um malabarismo e tentar, de alguma maneira, nem indagar uma influenciadora como a Virgínia, que tem 50 milhões de seguidores, e a maioria, uma grande parte, são menores de idade, são crianças, são adolescentes, uma pessoa que tem o poder de influenciar gente tão jovem e que vende a torto e a direito jogo de aposta, essa pessoa pode sim ter o que explicar, a CPI é sobre isso, mas a gente viu um dos momentos em que o Jorge Cajuru defendeu a Virgínia, mas o que você achou, Noblar, desse momento do Cajuru? E depois, se tiver mais algum, Camila, passa, por favor. Olha, eu acho o seguinte, foi-se o tempo em que CPI era montada, as pessoas iam para lá, de fato, em busca da verdade, embora a verdade pudesse variar de um lado para outro, ou cada um pudesse achar que a sua verdade era a verdade que deveria prevalecer. Hoje em dia não é mais para isso. Hoje em dia é para fazer propaganda de si mesmo, viralizar, bombar e não se dá mal. Não se dá mal aí diante de uma influenciadora tão inocente, tão engraçadinha, tão jovem e, no entanto, com um número de seguidores brutal. Peraí, segura um pouco, produção, senão não dá para falar em cima do que a Soraya está falando. Peraí.
Dá para ouvir. Peraí, fica difícil. Tá, mas desculpe. Voltando ao que eu estava dizendo. Mas não, as pessoas vão para ir para lacrar, os senadores, no caso, né, senadores e deputados, quando se trata de uma comissão de inquérito mista, e vão para aí também para agradar o seu público. Quem é que vai querer trombar com uma pessoa que tem 53 milhões de seguidores só no Instagram? Então, a defesa é mais fácil. Depois, eles sabem que isso é um grande teatro. Por quê? Porque a Virgínia, como outros que vão depor na CPI, eles sempre entram com um pedido de habeas corpus antes que o Supremo concede, porque é um direito adquirido. Olha, eu não vou lá responder a perguntas que me prejudiquem. Não, a pessoa nem jura dizer só a verdade. Não tem juramento num caso desse. Então, ela vai lá, não só banca inocente, como todos bancam inocentes, como ela está protegida. Qualquer coisa ela invoca, ela olha, não vou falar, não vou responder essa pergunta. No caso, ela nem precisou, ela estava muito bem treinada para fazer isso. E os senadores, claro, preocupados em não bater de frente com ela, salvo a relatora, que é uma pessoa mais incisiva e que faz o seu papel direito, e não queriam trombar com o público dela, nem com o próprio público. Estava todo mundo ali olhando, opa, o que é que eu posso herdar aqui um pouco de seguidores da Virgínia. Então fica esse teatro aí, que é só para bombar de um lado, bombar do outro. E, no entanto, a gente tem que, diante de um fato desse, ter que comentar e dizer o que pensa, claro, e certamente isso está por aí bombando em tudo quanto é de lugar, e empolgando as pessoas, como se nada mais de importante existisse ou tivesse acontecido hoje. É isso que eu acho, mas tem mais algum corte que vale a pena comentar? Não sei, Camila, se tiver, jogue agora o Cálice para Sempre. Foi muito café com leite a atuação desses senadores, foi vergonhoso, e um único momento que talvez ela tenha se complicado um pouco hoje. Se tiver Virgínia ou Camila, Camila, por favor, jogue agora o vídeo. Tem um talento maravilhoso, sabe qual é? Inclusive a minha esposa lhe acompanha. Um beijo pra ela. Né? A senhora tem um talento, tem um dom. Sim. De se comunicar bem. Sim, mas então, senador, o senhor tá conseguindo entender o que eu tô falando? Tô. É que assim, isso tá em todo lugar. Isso tá em todo lugar. Não tem pra onde fugir, não tem pra onde correr. A solução tem que vir daqui de dentro. Aqui de vocês fazer alguma coisa. Falar assim, ou proíbe tudo, ou faz de um jeito que... Mas a senhora tem o livre-arbítrio. Eu não tô querendo aqui, por favor. Eu não tô querendo, mas eu acho que ninguém aqui pode julgar imoral, o que é imoral, o que não é, porque todo mundo aqui tem os seus erros, seus acertos, então ninguém pode julgar ninguém aqui. Aqui a gente tá em prol da sociedade, o que a gente pode fazer pela sociedade, e eu acho que é realmente um conjunto, só que não tem como você me dar um exemplo de um cara que o salário dele é pago pelo patrocínio de Bet. Mas isso não inventa lei. É piada. Mais um momento ridículo. É piada, né? Mas o Girão protocolo, que é esse senador pelo Ceará, mas que parece que vive mais em Miami do que aqui no Brasil, pelo menos foi o que eu vi, não sei se é verdade. Esse Girão já passou por poucas, não, por muitas e boas. Então ele está habituado a isso, olha, ganhou aí o seu 2, 3 minutozinhos de fama e tudo. E a Virgínia até deu uma lição para ele, tá aí, eu tenho que reconhecer que a Virgínia aí nesse ponto ela saiu bem, porque ela cobra, vem cá, se esse negócio todo é ruim, é ilegal, faz mal, proíbe, são os senhores congressistas, que têm o poder de fazer a lei, então digam que está proibido isso. Aí eu quero ver quem são os deputados ou senadores que vão trombar, não é só mais com a Virgínia nessa altura, é trombar, como diz o Cajuru, com os meios de comunicação que precisam desesperadamente dessas bets para ter publicidade, uma vez que os bancos já anunciam mais, os produtores de cigarro há muito tempo deixaram de anunciar porque passou a ser proibido. Então é isso.
Vai ver que daqui Então, vai ver que a Virgínia está pagando que os nós nossos não salários. nós perdemos para as bets. Mais uma vez. E outra, quantas a senhora ganhou, a senhora ficou milionária, né? A senhora disse. Mas não foi com bet, não. A senhora pode nos falar com o que foi? Eu já tinha 30 milhões de seguidores quando eu divulguei e eu tenho minha empresa. Eu tenho a WePink e a WPink. A WePink, ano passado, faturou 750 milhões, se eu não me engano. Então, eu não fiquei milionária com bet, não. Então, vale a pena a senhora continuar? Isso vai ser uma coisa que eu vou chegar em casa e pensar. Pode ter certeza. Não, isso já me ajuda. Se a senhora pudesse ser uma influenciadora contrária, nossa, eu Olha, atenção, Brasil. Atenção, Brasil. Atenção, Brasil. Essa foi a declaração mais importante extraída por esses políticos, por esses senadores da inocente Virgínia. Ela vai pensar se ela vai continuar fazendo publicidade de bets. O mundo das bets deve estar tremendo a essa altura. Né? Os veículos de comunicação que dependem disso, segundo Cajuru, também devem estar em pânico. Como é que é? E como é que se a Virgínia deixar de fazer propaganda? Não é? A Virgínia é uma estrela desse jogo e dessa área. Então a gente vai perder uma grande estrela da propaganda dos bets. Sim, mas aí vejam, principalmente os mais pobres, esses acham que como eles não têm condições de progredir na vida ou de enriquecer, quem sabe pela sorte, aí pegam suas pequenas economias, prejudicam às vezes o seu próprio meio de subsistência para apostar esperando que um dia eles se transformem no milionário. E isso não faz mal? Vão se transformar. Isso só faz bem? Isso faz muito mal. Virgínia, não tem uma de trouxa, Virgínia. Agora vamos adiante.